Cruzando Laços. Eu vou conversar com a doutora Priscila Abril, mastologista, formada pela Universidade Católica de Cuenca e especialista em mastologia. Oi, Priscila. Oi, tudo bem? Um prazer ter você aqui. Um prazer meu. E hoje a gente vai falar sobre nódulos mamários, né? E então, Priscila, fala pra gente o que você vai falar hoje pra gente sobre nódulos mamários. Isso, eu acho que é um tema bem interessante, que muitas mulheres têm dúvidas. Muitas pacientes chegam e falam, doutora, eu tenho uma bola aí, um negócio, não sei se é cisto, não sei se é nódulo, mas é um problema que gera muita preocupação, geralmente na população feminina, né? Então, os nódulos é um crescimento de tecido que pode ser da própria mama, com células típicas da mama e outro tipo de nódulos que são de células atípicas. O que quer dizer típico? Que são próprias da mama. O que quer dizer que tem nódulos benignos e nódulos malignos. Pelo fato de ter nódulo, não quer dizer que você tem que correr, mas ao mesmo tempo se descobrir, não deixa passar sem ir no especialista. Nódulo é toda a formação que você notar na sua mama. Por isso, mais na frente vamos falar do autoexame e como você poder chegar a saber que tem nódulos mamários. Enquanto os nódulos mamários é uma formação, uma bolinha, vamos dizer assim, um espessamento que você sente nas suas mamas. Os nódulos, muitas pacientes perguntam, mas é benigno, é maligno? Existem os dois tipos. Existem nódulos que são formados do próprio parênquima mamário, que crescem muito pouco e se estacionam. Esses nódulos a gente dá um segmento semestral, são os famosos fibroadenomas, que geralmente se dão numa idade mais jovem. Existem os outros tipos de nódulos, que são os temidos, né, que podem também representar um câncer de mama. E o câncer é sempre uma célula que não é daquela região ou não? Ele pode ser também de uma célula que é daquela região da mama? Na verdade, o câncer é uma mutação genética. Você precisa ter aquela parte, aquele gene que por algum motivo ele se ativa e começa a formar células que não são típicas desse local. Então nunca é típico do local? Não é típico do local. Entendi. Então, para ser câncer, não é típico daquele local. Isso, são células atípicas. Tem também as lesões pré-malignas, que já começa a dar um grau de atipia, porque temos vários graus. Um grau leve, moderado, um grau mais grave, que já é o câncer de mama. Então, como temos tantos graus de atipia, esses nódulos têm que ser acompanhados por um especialista até ver um momento no qual já se torna suspeito e ali se faz o seguinte estudo, vamos dizer assim. Agora, a diferença entre um nódulo e um cisto, que é uma coisa, cisto é uma coisa que muitas mulheres têm. Eu também nunca sei a diferença disso. Isso, não é a única pessoa que não sabe a diferença. Tem muitas mulheres que não sabem. Todas sentem uma bolinha e na mamografia tudo é nódulo, porque a mamografia não consegue diferenciar entre sólido e líquido. A diferença é que o nódulo é conteúdo sólido e o cisto é o conteúdo líquido. Então, o cisto simples, que na grande maioria é o achado mais comum, né, nas mulheres, eles têm líquido dentro. E isso é normal, porque nossa mama também tem líquido, um líquido que fica, digamos, circulando pela mama, pelo fato que depois, naqueles ductos onde ele circula, vamos ter leite para poder amamentar. Então, esses cistos estão cheios daquele líquido mamário, digamos assim. Existe outro tipo de cistos, que não são simples, senão cistos complexos, complicados, ou cistos espessos, que temos que controlar. Muitas vezes não podemos diferenciar entre cisto espesso e um nódulo. É por isso que nem todo cisto deixado e acompanhado apenas anualmente e também nem todo cisto é operado. Mesma coisa com os nódulos. Então, o cisto nunca pode ser câncer? Não, depende do tipo de cisto. Se um cisto simples, nunca pode ser câncer. Isso se vê perfeitamente na ultrassom.
quando é o conteúdo líquido. Quando o ultrassonografista tem certeza que é um cisto simples, que apenas tem líquido ali. Se não for um cisto simples, pode sim ser um câncer. Uma probabilidade muito baixa, porém tem que ser acompanhado bem de pertinho. Entendi. Então, basicamente, pelo que eu entendi, o cisto tem líquido, Isso. né? E o nódulo é um conteúdo sólido. Exatamente. Entendi. Uma célula que duplica, triplica e por isso fica formando o tumor, a nodulação que vai crescendo. Agora, muitas mulheres falam, bom, eu não sei fazer o exame, como eu vou saber se eu tenho nódulo? Então, primeiro o autoexame, e se tem mulheres ainda nesse pleno século XXI que nunca se tocam, então vai no ginecologista, vai no mastologista, no profissional que se especializa na saúde feminina, e ele que tem que fazer pelo menos uma vez por ano o exame clínico das mamas. Depois de fazer o exame clínico, tem os exames de rastreio. Quanto antes se encontrar o câncer de mama, mais fácil vai ser tratá-lo. Igual as outras doenças, porque existem nódulos que não são um câncer, porém crescem e também têm que ser retirados. Então, os exames que temos à mão são a mamografia, em mulheres acima de 40 anos. A primeira você faz com 35, se vier normal, faz com 40 e depois todo ano. E em mulheres mais jovens, antes dos 40, é a ultrassonografia. Tem aquela dúvida, bom, eu tenho prótese de mama, qual exame eu devo fazer? Mesma coisa, acima dos 40, mamografia, porque existem umas incidências próprias para quem tem prótese. Uma pergunta, fica mais difícil a mulher fazer o autoexame quando ela tem prótese? Não. Não tem nada a ver? Não fica mais difícil. A mulher tem ponta a prótese e a prótese empurra o parênquima. E a mulher pode fazer o autoexame. Tá, só explicando, né? O parênquima é o tecido mamário. Isso, é a glândula mamária. A glândula mamária. Isso. A prótese geralmente é colocada detrás da glândula. Então, a glândula aqui, a mesma coisa que a gente palpa, fica na frente da prótese. Então, não é verdade que não não é a prótese que fica na frente, é atrás, ela fica atrás. Atrás da glândula, é retroglandular. Então, pode ser feito exame, tanto pela paciente quanto pelo profissional de saúde, e pode ser feito mamografia e pode ser feito ultrassom. Muitas mulheres com prótese perguntam, é só ressonância? Não, não é só ressonância. Existem umas incidências próprias na mamografia que servem para fazer a mamografia com prótese. Claro que temos também a ressonância nos casos mais difíceis, que a mama é mais pequena, etc., que podemos também usar a ressonância. Mas lembrando que a mamografia realmente é o exame básico que detecta o câncer desde o comecinho, quando ele começa a crescer, com as famosas microcalcificações e outros tipos de alterações que podem se dar no exame de imagem. Então, para saber se tem nódulo, temos o autoexame, o exame clínico do médico, do mastologista, e os exames de imagem. Sim. Agora, o que fazer se você já sabe que tem um nódulo? Vamos supor, fez o exame e sentiu uma bolinha. O autoexame, né? O autoexame. Aí sentiu uma bolinha, tem que ir no profissional. Até para ele palpar e poder fazer o pedido dirigido. Exatamente, porque cada caso pode ser um exame diferente, né? Não tem como... o básico é a mamografia, mas... O básico é a mamografia, mas lembrando que em mulheres antes dos 40 anos tem que ser complementada com a ultrassom. É por causa da mama, que é muito densa, por exemplo, eu tenho isso. A maioria das mulheres entre os 40 e 50 anos ainda tem a mama densa. E se não amamentar, se torna mais densa ainda. Então, tem que ser complementado, mamografia com ultrassom. A mama ainda não se tornou gordurosa, como nas mulheres mais idosas, onde é mais difícil ver pela mamografia se existem alterações. Então tem isso também. Então quer dizer que conforme você vai envelhecendo, o seu tecido ele vai sendo substituído por tô falando do meu jeito aqui, um tecido mais gorduroso, isso? Vai sendo substituído. Você fala do seu jeito, mas fala certinho. Isso vai sendo substituído.
Então, os raios da mamografia penetram mais na gordura, é mais fácil de ver na gordura. Quando a mama é mais densa, temos que complementar com a ultrassom. Ah, entendi, porque o ultrassom vê melhor uma mama mais densa. Exatamente. Entre a mamografia e a ultrassom, chegamos a uma acurácia de mais de 90%. Do que por separado, que é 80% mais ou menos. Então, nessa faixa etária, a mamografia e a ultrassom são os indicados, uma complementa a outra. Entendi. E uma dúvida que me ficou também, antes a gente estava falando sobre prótese, né? Tem gente que fala que a prótese ela dificultaria a amamentação de uma mulher. Isso é verdade ou não? Depende da técnica que foi utilizada. Se o cirurgião plástico não afetou nenhum dos ductos, não vai ter problema. A maioria faz uma incisão no sulco, né? E vão logo depois atrás do parênquima, atrás da glândula, sem afetar os ductos mamários, que é por onde corre, né, o leite. Agora, se a prótese é colocada periareolar, ao cortar para chegar até o fundo, já está cortando os ductos. Então... Mas isso hoje não se faz mais, né? Tem pessoas que fazem ainda. Eu vejo que a maioria dos cirurgiões plásticos... Não faz mais, faz por trás. Eu vejo que quem usa muito essa técnica periareolar são as mulheres que tem areola maior e eles querem reduzir o tamanho da areola. Então aproveita a incisão. Então isso eu aconselho a colocar depois de não amamentar mais, que já tem a paridade completa e não vai amamentar mais. Então, se os ductos forem cortados, eles vão ser afetados, não vai conseguir. Mas a maioria das vezes que coloca a prótese por trás, não tem afeta. Problema na amamentação. Sendo mastologista, eu sempre vou preferir que seja o mais natural possível, né? Quanto mais natural, melhor vai ser o aleitamento. Sim, claro. Porém, nessa época, né, é a moda, né, colocar a prótese mamária. Então, não posso falar também que não pode colocar, porque não vai conseguir amamentar. Vai ter leite sim. Só que se cortou um certo número de ductos, vai ter menos leite, porque aqueles ductos não vão estar permeáveis. Ao não estarem permeáveis, eles não vão conseguir sair o leite do ducto. Sim, não tem nem como ele reconstruir, né? Porque vai ter uma coisa entre, né? É isso que você quer dizer? Aí cortou, vamos supor que essa é a areola. Cortou para entrar com a prótese, então poucos deles vão conseguir continuar o caminho. Sim. Então está cortado, você botou pedras no rio, a água não passa. Mesma coisa, cortou o ducto, o leite não passa. É isso mesmo. Simples assim. Então, Priscila, uma pergunta seria, se na minha família eu tenho outros tipos de câncer, né, que não o de mama, não obrigatoriamente o de mama, eu tenho uma maior chance de desenvolver câncer de mama ou somente se eu tiver alguém com câncer de mama na família? Tiver tido, né, o câncer de mama? A pergunta é muito boa. Se tiver alguém com câncer de mama na família, aumenta o risco de câncer de mama. Familiares de primeiro e segundo grau. Por exemplo, primeiro grau, que é mãe, irmãs. Segundo grau, tias e avô. Do lado materno, é uma maior propensão. Isso que eu ia perguntar. Então, do lado materno sempre puxa mais, tanto para a mulher, no caso, né? Exatamente. Porque o homem também pode ter câncer de mama. Pode ter. O homem também tem que fazer o autoexame e eles também não têm uma glândula mamária desenvolvida, mas tem mama e pode ter. É baixo, mas existe o câncer de mama. Por isso não se fala tanto, né? Não se fala tanto, mas ele é mais agressivo. É mesmo? Nossa. Agora, na mulher, respondendo a tua pergunta, se tiver outros tipos de câncer, eu vou falar especificamente os que estão relacionados, porque são originários dos tecidos embrionários, dos mesmos tecidos dos que são formados a mama, que são o câncer de ovário e o câncer de intestino. Então você tem que ficar mais alerta se você já teve caso de câncer de ovário na família ou câncer de intestino. Exatamente. Se tem alguém com câncer de ovário na família do meu pai e na família da minha mãe, minha avó com câncer de intestino. Então você não simplesmente busca mapear o ovário e o intestino, tem que estar pendente do câncer de mama.
Esses 3 cânceres estão muito relacionados um com o outro. Ah, então interessante. Então quer dizer que tem a ver desde lá do momento que você era um pequeno embrião e começou a se desenvolver com os tecidos, ou seja, é um tecido que, vamos dizer assim, existem os tecidos embrionários, né? A gente já esqueci já, né? Então existem os tecidos característicos de um embrião. Isso, e dali de um tipo de tecidos vão sair uns órgãos, de outro tipo de tecidos vão sair outros órgãos. Entendi. Então por isso que o câncer de intestino, de ovário e de mama estão relacionados porque eles vêm desse mesmo tecido. Exatamente. Se originam no mesmo tecido. Se originam no mesmo tecido. Em relação aos outros tipos de câncer, tem alguma coisa? Tem um estudo que fala de câncer de tireoides, mas na verdade porque a tireoides é a glândula, o motor do corpo. Então, menos relacionado, mas o câncer de tireoides poderia ser, em algum ponto, um fator predisponente, né? E tem os outros síndromes muito raros, que uma pessoa tem 3 tipos de câncer no mesmo corpo. Já vi acontecer, mas não porque tem um câncer de pele, você tem mais chances de câncer de mama. Então, só que seja na pele da mama, né? Que também existe. Sim. Então, Priscila, explica para a gente se só nódulos podem ser câncer. Não só nódulos. Qualquer alteração que você sente na mama, por exemplo, a pele mais engrossada, uma vermelhidão que você chega a sentir, você olha no espelho e vê que uma mama está maior a outra, ou uma mama está vermelha. Ou sai um líquido, né? Também a gente tem que falar sobre a isso. descarga papilar. Você acordou de manhã e viu que o lençol tinha um pouquinho de sangue, ou chegou do trabalho, tirou o sutiã e vê que tem uma secreção no sutiã, que você não apertou nem nada, ela saiu espontaneamente. Isso pode ser um aviso de que tem um câncer de mama. E tem outras lesões que você nunca percebe, que só aparecem na mamografia e na ultra. Eu já levei um susto assim. Na verdade, depois eu fui investigando até o final e vi que não era nada, mas não tinha nada, não tinha nódulo, não tinha nada, mas me mostrava que tinha ali, como se a gente fala, né, uma distorção. Tinha uma distorção arquitetural, isso. Isso, que você não sente porque não sente nada e tal, não era nada mais. Por isso que é tão necessário fazer o rastreamento anual, porque ele é silente, né? Ele não vem avisando. Silencioso. Porque, gente, a Priscila é equatoriana, então às vezes... Então, às vezes escorrega. Priscila, e a relação entre aleitamento materno e câncer de mama? O aleitamento materno é um fator protetor. Quando você tem filhos antes dos 40 anos e amamentou antes dos 40 anos, por um período no mínimo de 6 meses, é um fator protetor contra o câncer de mama. Então, por isso a campanha que se faz agora de ser a mulher, né, que tem que amamentar. Primeiro porque o vínculo, o nexo mãe-filho aumenta. Tem vacinas próprias, vamos dizer assim, a mãe passa vacinas para o filho por meio do leite. E terceiro, porque é excelente, você está alimentando o teu filho e ao mesmo tempo está se protegendo, dando um fator protetor contra o câncer de mama. Então é bom. Fala, somente até 6 meses eu vou amamentar? Não, é a livre demanda. Até quando o filho não quiser, até quando a mãe se sentir à vontade para amamentar. Tem mais que amamentam só até 1 ano, outros até 2, outros até 4. Até quando... E não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. A não ser que a criança vive pendurada no seu seio, né? Aí já é uma disfunção, cada cultura e cada caso é um caso, né? Sim. Mas dizer que eu vou amamentar e vou ter mais chances de ter câncer de mama é mentira. É todo o contrário. Amamentou 6 meses, tem um fator protetor. Também não quer dizer, amamentei e não vou ter câncer, não. Tudo depende, é uma doença multifactorial. Tem que ter a genética e tem que ter o fator que dispara o início da produção, né? Outra pergunta também no caso do câncer de próstata, né, para os homens, existe aquele marcador PSA, né? Isso. Que se marca no sangue, se vê no sangue, se mede no sangue. Para a mulher, pro caso do câncer de mama, existe também algum marcador sanguíneo? Existe sim.
existe o CA15-3, o antígeno carcinoma embrionário, e outros também que vão ver tanto câncer de ovário quanto câncer de mama. E agora ele só é pedido em quais casos? A gente vê muito comum pedirem para os homens, né? Isso. Mas não é muito comum que eu, pelo menos, nunca tive isso de alguém me pedir um marcador sanguíneo. E quando tem antecedentes familiares bem ligados, né? Vamos supor, a mãe e as duas irmãs. Então tem que ser feito quando já tem uma suspeita. E muito comum, depois da paciente ter operado, para começar o tratamento oncológico, a quimioterapia. Para ver se ficou alguma coisa. Exatamente. Isso é no segmento depois, depois da rádio, da quimio, todo segmento, há 5, 10 anos, sempre vai estar se pedindo para ver se ele voltou. No segmento depois do câncer de mama. E antes, quando tem antecedentes, ou já tem umas lesões que você acredita que são suspeitas de câncer de mama. Ou, vamos supor, se vê um câncer na axila e não sabe se qual é a origem, que os linfonodos estão afetados, mas na mama não tem nada. Então, se pede nesse tipo de exame de teste. Você sabe a origem como assim? Sabe se é do tecido mamário, é isso? Exatamente. Não sabe se é de linfonodo, se é de tecido mamário, qual é o câncer que está na axila. Porque um dos locais onde drena, né, a linfa da mama é para a axila. Então, o primeiro local onde migra o câncer de mama, depois que saiu da mama, é para a axila. Então, existe o carcinoma mamário oculto. Então, não se vê nada nos exames. Não se vê nada? Não se vê nada. Somente tem o exame, que é o PET scan. É o que não vai ser submetido às pessoas a toda mundo, hora, não, né? Exatamente. Então, ali, para ver se tem um carcinoma mamário oculto, também se pede esse tipo de teste. Meninas, então agora, como sempre aqui no nosso programa, a gente quer trazer dicas práticas para vocês. Então agora a Priscila vai falar aqui pra gente algumas dicas práticas para você cuidar da sua mama. Perfeito. Eu acho que é essencial que a mulher saiba se tocar. Então, o autoexame tem que ser bem feito e bem explicado. Porque quando eu pergunto ao paciente, você faz o autoexame? Faço, mas não sei se eu estou fazendo bem. Então, vale a pena explicar como deve ser feito. O primeiro é a inspeção. Você tem que se inspecionar. Vai ficar em frente ao espelho, vai levantar os braços e vai ver se quando você movimenta os braços tem alguma depressão. Então mas até em cima, até aqui. Isso, levanta, vai fazer esse movimento aqui. Aperta e solta aqui a palma. Ou pega o quadril e aperta e solta. E ali, enquanto aperta e solta, vai ver se tem alguma... Aperta assim? Isso, aqui. Entendi. Aí vai fazer um... Exatamente, porque ali você movimenta os músculos peitorais e vai ver se tem alguma depressão. Entendi. Então assim, né, embaixo. Isso. E em cima até aqui. Até aqui. Você vai se olhar no espelho, fazendo isso e sem fazer. Se muda alguma coisa quando está estático e alguma coisa quando está se movimentando desse jeito, assim. Exatamente. Sim, então, vai olhar a pele, a cor, a textura. Se tem algum local a famosa pele de laranja, tem aqueles pontinhos mais undidinhos em qualquer local da mama. Não vai olhar só de frente, tem que olhar de lado, de perfil, né? Tem alguma coisa nessa Às vezes a gente não quer olhar o perfil, que né? a gente... Exatamente. Mas tem que ser olhado. Que os limites da mama vêm desde a axila, né? Tem que olhar aqui a parte da clavícula também, clavícula, o externo e o sulco. Então o sulco é aqui, né? Onde você fala, então olha até aqui. Olha até aqui, levantando as pessoas que têm mais quantidade mamária. Então levanta para ver. Exatamente. E aí vem até aqui nessa direção da clavícula, que é aqui, né? Até esse osso. Aqui. Isso, então vai até aqui assim, esse ossinho aqui. Todo esse quadrado. Assim, a axila. Lembrando que a axila faz parte da mama. Então, essa parte da cauda mamária não podemos esquecer. Até aqui. Até aqui. Essa parte aqui. Entendi. Ou seja, até aí tem tecido mamário. Exatamente. É a cauda da mama e muitas vezes esquecida. Quando vai, se não tem um mastologista, vai no ginecologista e ele faz o exame, né? O exame clínico. Pedir para ele tocar até a axila. Ele obrigatoriamente tem que tocar dentro da axila e a parte da cauda mamária. Tem que ser examinado tudo.
Continuando com o autoexame, já depois de que você inspecionou, olhou assim no espelho, então temos duas formas. Primeiro em pé, pode ser no chuveiro, que eu acho a forma mais fácil, ensabona, né? Bota o braço direito atrás da nuca e com a mão esquerda vai tocar a mama direita. Dessa forma. Então você vai examinar assim com essa parte dos dedos. Com essa almofadinha aqui, Isso, vamos dizer. interfalângica desses 3 dedos. A médio, anular e o indicador. E vai tocando de fora para dentro, fazendo círculos concêntricos. Até chegar na auréola. Isso. Depois passa para o outro lado. Braço esquerdo atrás da nuca, né? Ensabona bem, mesma coisa, em círculos concêntricos. De fora para dentro, até chegar no mamilo. Todo. Depois de dentro para fora. Isso. Essa está em pé. Depois já vai para a cama, né? Seca tudo, deita, coloca um travesseiro nessa parte aqui atrás dos ombros. Com isso o peito fica mais para frente, né? E mesma coisa, um braço esquerdo atrás da nuca, com a mão direita a palpa, faz os mesmos movimentos. Isso. E do outro lado, mesma coisa. E aqui tem, vamos supor que essa é uma mama. Vê aqui. Então, essa é uma prótese mamária, círculos concêntricos, acho que você botar aqui, ó, o pessoal vai ver melhor aqui, ó, no preto, talvez. Pode retirar isso. Então, vamos supor que essa é a parte superior, né, da mama, círculos concêntricos, assim, palpando com essa parte aqui, dos 3 dedos. Sentiu alguma coisinha? Vai, volta, círculos concêntricos, mesma coisa do outro lado. Lembrando que a axila faz parte. Então, tem que tocar por dentro da axila também. E essa parte aqui. Indo pro centro. Isso aqui eu não sabia. Viu? Isso tudo é tecido mamário também. Todo é tecido mamário. Gente, eu não tinha noção que essa parte daqui mais durinha, a gente acha que não é, né? Essa parte aqui do externo não é. Mas aqui temos linfonodinhos. Sim, até, vamos dizer assim, até esse ossinho aqui seria a medida? Até esse ossinho, só que você está do outro lado. Sim, então. Até aqui. Aqui assim. Todo isso é mama. Aqui. Esse quadrado que eu expliquei. Vem até aqui de baixo. Aqui embaixo do osso. Do osso, que é a clavícula. Tá bom? Esse é o autoexame. Tem que ser feito quando? Menstruou, 3º, 5º dia, já pode tocar a mama. E se não... Até que dia do ciclo? Você tem que Entre o 3º... Depois do 5º dia é o 5º melhor. É o melhor? Isso. É porque a mama, no pré-menstrual, se torna mais turgente, ela é mais dolorida e fica maior. Não dá pra sentir muito, né? Dá pra sentir os ductos inflamados, dilatados, e se sente como se tivesse nódulo em todo lugar. Sim. Então confunde um pouco, né? Confunde um pouco. Menstrua depois, no 3º, 5º dia é o melhor. Até qual dia? Ideal? Até uma semana antes da menstruação. Tem que marcar uma data fixa. Vamos supor que você menstrua dia 1º. Dia 10, pode tocar todo mês, dia 10, dia 10, dia 10. Depois da menstruação. Mas tem gente que o ciclo não é muito regular, né? Então por isso que se fala depois do 5º dia da menstruação. Ah, tá bom. Porque tem pessoas que têm um ciclo com 21 dias e outras com 30, 31. Então, sempre dia 10 vai dar em datas diferentes o ciclo menstrual. Então, sempre depois da menstruação, após o 5º dia. Tá ótimo. Iniciada a menstruação, que a mama já deixa de ser turgente e volta ao estado natural dela. Outra dica a mais do autoexame, que muitas pacientes, acho que a queixa maior dentro do consultório de mastologia é sempre a dor mamária. Dói muito as minhas mamas, sobretudo antes de menstruar. Eu uso que tipo de roupa? Eu sinto que o arame do sutiã, ele me machuca. Sim, realmente pode machucar porque a mama até aumenta o tamanho no pré-menstrual, que fica mais turgente. Então, quanto maior seja o sutiã, melhor. E quanto mais... ele abraça o sutiã, vamos chamar assim. Eu gosto muito desses topzinhos, esses de ginástica, por exemplo, esse aqui. Ele cobre toda a região mamária, exatamente tudo, assim, e abraça a mama e deixa ela firme, porque quando corre, as pessoas, sobretudo que tem mais seios, mais tecido mamário, causa maior dor. Então, um sutiã que abraça mais e deixe mais firme, melhor. Evitar aqueles que tem bojo e que tem o arame. Aqui tem outro modelo, por exemplo, sem recheio, mas que ele abraça, tudo bem. Não é aqui, para aquelas roupas mais decotadas, né?
ele tem essa parte aqui, mas abraça o peito todo. Tem que vir isso tudo. Região que abraça e sustente. Essa cauda mamária que você falou, né? Que é esquecida, né? E o movimento que causa dor mamária. Muitas vezes é também a dor muscular, né? Então você ajuda o músculo a suster. Sim, eu me lembro que eu tive mastite e na mastite, quanto mais você deixar o seu seio solto, pior vai ficando. Exatamente. Como cuidar da pele, né? Nesse calor, sobretudo, as pessoas que têm mais mama propriamente, a tendência é com o suor próprio do corpo, a mama fica mais pendurada, com o suor causa a assadura propriamente. Então, manter sempre a região limpa e seca. Bom, já está começando a dar aquela brotoeja, né, embaixo do sulco mamário, sobretudo, e na axila. Então, pode usar o Desitin, qualquer creme com óxido de zinco que ajuda a secar. É igual a uma assadura de fralda. Qualquer creme de assadura, né? Isso. Você pode usar, não Também pode? não ficar usando só óleos, isso porque isso ajuda com a sudoração. Então, causa mais suor e mais chance de ficar assada essa mama. Tem pessoas que têm cabelinhos ao redor do mamilo. O fato de ficar coçando, arrancando e depois ir com a unha suja, aumenta a chance de mastite, que é uma infecção bacteriana. Então, não coçar, eu sei que faz calor, mas não coçar, fazer uma coisa muito leve e manter, sobretudo, limpa e seca a pele. Não precisa nenhum outro remédio extra nesse calorão que está fazendo. Simplesmente mantê-las limpas e secas. Assim, como o cuidado que você dá nos seus filhos, para eles não assarem. Mesma coisa. E, Priscila, uma dica aqui para as mamães que estão amamentando, para elas não terem mastite. Então, é muito importante. Antes e depois de amamentar, lavar o peito com água. Água corrente. Com água corrente. Se for a água pura, né? Melhor a água do filtro. Lava antes, porque a boquinha do bebê também tem bactérias. Então, lavar um pouco, tira um pouquinho do leite. Porque Antes também dele fica sujinho, né? Tira um pouquinho do leite e depois amamenta. Racha muito o bico quando o bebê está mal posicionado. Então, sempre a cabecinha dele em frente com o peito da mãe e o corpo assim. Então, Priscila, muito obrigada por essas dicas ótimas aí para a saúde, né, de todas nós, tá? E numa próxima a gente vai falar sobre podemos falar de amamentação, mastite. Podemos falar, então, ó. Perfeito. Vou cobrar, hein? Tá bom, pode cobrar. Adoro, um prazer, viu? Tá bem, eu também. Muito obrigada. Então, mamães, a gente... E se você, né, que é mãe, gostaria de ter mais tempo para os seus filhos, para a sua família, quer voltar para o centro da sua casa, da sua vida em família, né? Eu te convido a conhecer o Multimãe. E se você tiver algum questionamento sobre esse programa, alguma dúvida sobre o meu trabalho com o Multimãe, você pode mandar para o meu direct, ou enfim, eu vou deixar aí todos os contatos, e-mail, enfim, Facebook, Instagram. E também vamos deixar em algum lugar aqui desse vídeo os links da Priscila, tá bom? Do Facebook, Instagram e telefone do consultório, etc, etc. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada a você. Um beijo.